E aí pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai falar sobre linhas de montagem manuais, falar um pouco mais sobre análise, principalmente dos tempos de ciclo. A gente vai falar um pouco sobre o ritmo da linha, vamos fazer uma análise básica aqui de linhas de modelo único e algumas considerações sobre o projeto dessas linhas de montagem. Começando pelo ritmo da linha. Então, pessoal, cada linha vai ter aqui, né, só para relembrar, geralmente uma esteira onde esse produto vai passar. E a gente vai ter as diversas estações onde cada colaborador vai fazer uma etapa da montagem desse produto, né? Vai colocar alguns componentes específicos. Então, na média, pessoal, cada trabalhador ou cada estação aqui vai ter que completar a sua tarefa dentro de um tempo pré-determinado. E lembrando, né, que essas várias estações elas estão operando em paralelo, né? Então aqui na saída da linha, se a gente quiser medir o tempo de ciclo ou medir quantas unidades estão sendo produzidas por tempo, a gente vai ter que utilizar, né, o tempo de ciclo para medir isso, para estimar também a taxa de produção. E também, uma coisa que acontece quando a gente tem várias operações em paralelo, é que a estação mais lenta, a que leva mais tempo para concluir sua tarefa, acaba sendo o gargalo da linha. E vai ditar justamente o ritmo, porque se ela for muito lenta, as estações seguintes aqui vão ter que ficar aguardando ela liberar produto para conseguir fazer suas tarefas. Então, toda linha sempre vai ter uma estação de gargalo. Então, o que a gente pode fazer é ditar um ritmo, né? O ritmo seria a velocidade que o produto entra, né? Ou que essa peça base entra na linha. E a gente tem 3 formas de criar o ritmo. O ritmo rígido, que é onde tu tem uma velocidade definida ali. Um ritmo com uma pequena margem que vai permitir pequenas variações, né? Que são mais convencionais aí para quando pessoas estão trabalhando no processo, por causa da variabilidade humana, e sem ritmo é quando não tem um ritmo bem definido. Então vamos lá, o que seria o ritmo rígido? Por exemplo, a gente tem aqui uma esteira e de tempos em tempos, a cada 5, 10 segundos, todos os produtos se movimentam aqui, nessa linha, né? Então, em cada estação, o colaborador vai ter um tempo limite ali para fazer sua tarefa, né? E caso ele não consiga completar a tarefa no tempo, o produto vai seguir, ele vai ter que tentar compensar de alguma maneira. Então, o ritmo rígido, que seria um transporte síncrono, dificilmente vai ser usado numa linha manual por causa da incompatibilidade com a variabilidade humana, porque ele causa estresse emocional e físico, porque tu tá com uma certa pressão de tempo para fazer tua tarefa. E caso, né, tu não consiga, em alguma estação o colaborador não conseguir completar a sua tarefa, essa unidade de trabalho aqui vai chegar incompleta na próxima estação. Então dificilmente se usa ritmo rígido na montagem manual. O ritmo com margem é quando vai ter um limite máximo de tempo, né? Mas em geral a tarefa que é feita em cada estação, ela nunca atinge esse tempo limite. Então, por exemplo, aqui tu tem uma velocidade contínua, né? O produto passa aqui, em cada estação tu vai ter um espaço aqui, ó, um espaço físico, onde esse operador vai poder se mexer ali e fazer a tarefa, tá? E, por exemplo, a gente pode usar esse transporte aqui, vai colocar também ali, eventualmente, umas filas, vai acumular um pouco de produto, mas vai dar uma certa tolerância, tá? Que vai permitir, então, acumular um pouco de produto, mas que vai permitir lidar com essa variabilidade intrínseca, né, dos trabalhadores em cada estação. Então aqui tu vai ter um transporte contínuo que vai acumular produto. E também outra forma de fazer é não ter ritmo, ou seja, o colaborador faz a tarefa dele, passa para a próxima estação, né? Manualmente ali ele desloca para a próxima estação. E aí cada colaborador opera no seu ritmo de trabalho. Só que se a gente não estabelece um ritmo, pessoal, a gente não tem um tempo limite para aquela tarefa na estação, então a gente tem que motivar de alguma maneira esses trabalhadores a atenderem à velocidade necessária, incentivando de alguma maneira que ele faça a tarefa, né? Porque se não tiver ritmo, se ele tiver devagar, toda a linha vai andar devagar, tá? Então, o sem ritmo a gente vai usar principalmente quando o transporte é manual, né? Como, por exemplo, tu tem uma mesa de trabalho e tu vai fazendo tua tarefa, passa pro colega do lado, né, na próxima estação, e não tem meios mecânicos de atingir o ritmo da linha, então. Outra coisa interessante da gente analisar aqui na linha de montagem manual é a quantidade de pessoas que a gente vai ter na linha, ou o nível médio de pessoas.
Como é que a gente avalia esse número? A gente vai pegar o número de colaboradores que a gente tem na linha, seja os que estão trabalhando nas estações, seja os auxiliares também que vão estar ali, se movimentando, repondo componentes, substituindo eventualmente alguém numa estação, e divide pelo número de estações. Lembrando, né, que as estações são onde tu tem tarefas bem definidas da montagem acontecendo. Então tu pega a quantidade total de trabalhadores e divide pelo número de estações. Isso vai te dar um número, tá? Que em geral vai ser uma métrica muito particular do teu processo, do teu sistema de montagem, da tua linha de montagem no caso. E à medida que a gente vai conseguindo automatizar esse processo, a gente tende a diminuir o número de pessoas. Logo, à medida que a gente automatiza, o M vai diminuindo. Então o M, pessoal, ele pode ser uma métrica que ao longo dos anos tu pode ir avaliando, e à medida que tu vai automatizando o teu processo, esse M tende a diminuir, né? Então tu pode usar ele como um indicador do nível de automação do teu processo específico, tá? Mas dificilmente tu vai comparar o M de uma linha de montagem de veículos com uma linha de montagem de tablets, né? Não faz sentido porque são processos diferentes. Mas em processos similares, né, tu pode usar isso aqui como uma forma de avaliar o nível de automação. E outra coisa importante na linha é o tempo de ciclo, tá? Olha só, nós temos as várias estações aqui, lembrando que o produto vai passando, né, de uma estação para outra, e o tempo de ciclo na linha, pessoal, que vai digitar, né, a quantidade de unidades por hora que tu vai conseguir produzir, por exemplo, ou seja, a capacidade ou a taxa de produção, ele vai ser dado pelo seguinte: em cada estação, uma fatia do tempo é usado para o reposicionamento, para pegar e tirar o produto, por exemplo, da esteira, e o tempo para desempenhar a tarefa naquela estação. Depois que essa primeira estação fez a sua atividade, ela passa o produto para o outro, né? Essa estação também vai fazer um reposicionamento e vai fazer a sua tarefa. Depois vai para uma outra estação, que também vai fazer o seu reposicionamento e vai executar a sua tarefa. E aqui nessa figura de exemplo, a estação 3, ela é a estação de gargalo, que ela é a que vai levar mais tempo total aqui, ó, para executar sua tarefa. Na estação 4, ela vai ficar com um tempinho ocioso, então essa parte branca aqui representa o tempo ocioso da estação, que é o tempo que ela tem que ficar esperando a próxima estação liberar, né, o produto. Então o tempo de ciclo da linha, pessoal, ele vai ser dado justamente pela estação de gargalo. Isso aqui vai ditar o tempo. E tem que lembrar que tudo aqui está acontecendo em paralelo, né? Então, enquanto um produto está na primeira estação, tem um produto na segunda, tem um produto na terceira. E aqui fora, então, estão saindo esses produtos. E se a gente medir esse tempo entre um produto e outro aqui na saída da linha, isso vai nos dar o tempo de ciclo aproximado, tá? Então, a gente pode medir o tempo de ciclo medindo o intervalo de tempo entre cada saída de produto na linha, mas também pode medir ele usando a fórmula tempo de ciclo igual um tempo de reposicionamento, que seria o tempo aproximado aí do reposicionamento entre as estações, mais o tempo máximo entre todas as estações aqui, ó. A gente tem o TSI para representar o tempo de tarefa, né, em cada estação, e a máxima aqui vai ditar. Então a estação de gargalo, que tem o máximo TSI, é a que vai acabar definindo o ritmo, o tempo de ciclo na saída da linha, tá? Então a gente pega o máximo entre os tempos de serviço de todas as estações. E o tempo total de trabalho é o tempo que leva, então, é o somatório de todos os tempos de etapa das montagens de uma única unidade. Então seria o tempo desde a unidade entrar na linha até a unidade sair da linha. Esse é o tempo de trabalho. E como é que ele pode ser calculado? A gente vai simplesmente somar os tempos de serviço em todas as estações da linha. E a gente vai ter uma estimativa, então, do tempo que esse produto fica, ou passa, né, no sistema, na linha de montagem. Para dar um exemplo dessas análises, pessoal, eu tenho aqui, então, um determinado problema, né, para um estudo de caso básico. Nós temos uma linha de montagem de estabilizadores. Essa linha tem várias estações aqui, no caso, 5 estações, 5 tarefas que tem que acontecer no processo. Então, a gente tem uma linha, uma esteira, provavelmente aqui com velocidade contínua. Entra aqui a base dessa carcaça, é colocada então ali a peça base, e aí acontecem essas 5 operações. A primeira delas,
o posicionamento dos componentes na base, né? Posicionamento do transformador, da placa, dos terminais. Então tem ali um operador que coloca isso aí numa estação. Na próxima estação, a gente faz a fixação, então tem alguém que emparafusa ali, coloca uns lacres, né? Ou faz uma colagem dos componentes que foram fixados na estação anterior. Na próxima estação é feito o encaixe dos terminais elétricos, então fixa ali, solda, né? Depois o encaixe da base na carcaça, então pega essa base que os componentes se coloca ali, a tampa plástica, né? Fecha e depois uma estação de teste e inspeção visual. Então, né, tem que só lembrar que está tudo acontecendo em paralelo aqui. Então, enquanto um produto está na primeira estação, já tem um produto na segunda, já tem o produto na terceira e por aí vai. E aqui fora, então, na saída, a gente, se medir o tempo entre um produto e outro, a gente tem o tempo de ciclo dessa linha, tá? E o tempo total de produção é o tempo entre o início aqui, entre quando essa pecinha específica entra, até ela sair aqui. Então, esse é o tempo de trabalho, né, para uma determinada peça, beleza? Se a gente consegue medir o tempo de ciclo aqui na saída, a gente consegue calcular a taxa de produção, né, que é o inverso do tempo de ciclo. Então, a gente consegue fazer uma boa análise aqui. A gente tem os tempos aí que foram medidos, né, o tempo médio para cada uma dessas operações. E a gente quer calcular, então, o tempo de ciclo da linha, a taxa de produção teórica, o tempo total de trabalho da unidade e a estação de gargalo, que a gente tem que identificar. Além disso, pessoal, a gente tem o tempo aqui que é um tempo médio de reposicionamento, né, o TR, que é de 5 segundos por peça, né, ou por unidade. É o tempo aproximado ali que leva para fazer o deslocamento entre cada estação. Então, olha só, o gargalo, a estação de gargalo é fácil de identificar aqui. É a estação que leva mais tempo, né? Então, ó, a tarefa 2, que é a fixação dos componentes na base, leva 30 segundos para cada peça. Então, é ela que vai ditar o tempo de ciclo, né, e o ritmo da linha. Então, vamos lá, como é que a gente calcula o tempo de ciclo da linha em minutos por peça, né? O tempo de ciclo vai ser o tempo de reposicionamento mais o tempo da tarefa gargalo, da tarefa 2 aqui, no caso, que leva mais tempo. Então, 5 segundos do reposicionamento mais 30 da tarefa gargalo vai dar 35 segundos por peça. Esse vai ser o nosso tempo de ciclo. Então, lá na saída da linha, esse tempo TC aqui, entre uma unidade e outra, é de 35 segundos, ou 0,58 minutos por peça. Agora, para calcular a taxa de produção, então, em peças por hora, por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó, 60 minutos por hora, dividir pelo tempo de ciclo em minutos por peça, né? Então, é 60 minutos por hora dividido por 0,58 minutos por peça. Minutos vai cortar com minutos e vai sobrar, então, peças por hora. Logo, a nossa taxa de produção é de 103 estabilizadores por hora, né? Ou unidades por hora. Então, essa é a estimativa que a gente tem a partir do tempo de ciclo, né? Então, a gente sabe que em 1 hora a gente produz 103, em 8 horas, né, ou num turno de trabalho, num dia, a gente vai conseguir produzir 800, e numa semana de 5 dias, a gente vai produzir aí 5 vezes 800, vai dar 4 mil, é isso? É, eu acho que é isso aí. Vamos calcular aqui só para garantir, né, que às vezes a gente faz de cabeça as contas e não rola. Então, se a gente considerar 103 peças por hora, vezes 8 horas de trabalho, a gente produz 824 num dia. Se a gente considerar 5 dias de trabalho, né, totalizando 40 horas, a gente vai ter aí, ó, 4.120 unidades por semana. Então, sabendo o tempo de ciclo, a gente sabe a taxa de produção diária, por hora ou por semana. E se a gente conseguir fazer melhorias nesses tempos, principalmente na estação de gargalo, o tempo de ciclo muda, ele reduz e a taxa de produção vai aumentar. Então, a gente precisa fazer essas medições de tempo para identificar esses problemas, essas características da linha e saber aonde atacar. Além disso, pessoal, o tempo total de trabalho por unidade, né? Que é o tempo desde que a unidadezinha entrou até que ela saiu e ficou concluída aqui. Vai ser o somatório dos tempos das tarefas, né? O tempo de reposicionamento nem conta nesse cálculo. Então, a gente vai somar aqui, ó, 25 mais 30 mais 10 mais 10 mais 15, vai dar 95 segundos por unidade. Né? Então, esse é o tempo total, né, para produzir. E a estação de gargalo é sempre aquela que tem o maior tempo. Então, aqui no caso é a estação 2. Se essa linha existisse de verdade, provavelmente a gente teria que trabalhar nessa tarefa 2 de forma de acelerar ela. Muitas vezes colocando uma estação em paralelo aqui, junto com a estação 2,
Então, parte do produto vai para essa estação em paralelo, porque daí tu vai conseguir diminuir a metade esse tempo, né? Porque cada estação vai estar trabalhando em paralelo aqui na tarefa 2. Ou tu pode tentar melhorar o processo, mas o ideal seria que tu conseguisse equilibrar esses tempos de todas essas tarefas. Tu conseguisse trazer todos eles para um valor muito próximo, porque daí tu não vai ter estações ociosas, né? Olha só o que acontece nessa situação. As estações 3, 4 e 5, elas têm que basicamente ficar esperando liberar na tarefa 2. E a tarefa 1 também, né? Ela vai acabar acumulando produto, porque a tarefa 2 está ali com um gargalo, né? Então, quanto melhor a gente conseguir balancear as tarefas na linha, melhor vai ser o nosso tempo de ciclo, o tempo total de trabalho por unidade também vai reduzir e a gente vai conseguir aumentar a taxa de produção, tá? Então, sempre a busca vai ser por conseguir balancear essas tarefas aqui, para que evite-se ter tempo ocioso, tá? E que evite-se que tu tenha tarefas que têm muito tempo de ciclo ou tem um tempo de serviço muito grande em relação às outras. Então, o desafio é balancear esses tempos em cada estação. Como é que a gente vai conseguir também garantir aí uma boa eficiência dessa linha? Primeiro, é gerenciar essa linha para que a gente tenha aí uma eficiência de 100%, ou seja, a gente vai evitar ao máximo que as estações parem por qualquer motivo. Para isso a gente faz manutenção preventiva, a gente checa se as ferramentas que esse pessoal está usando estão funcionando bem, se não tem folgas nas máquinas, né, ou nas ferramentas que eles usam. A gente vai ter equipes de reparo bem treinadas para consertar quebras rapidamente. Então, por exemplo, quebrou aqui a ponta do ferro de solda que a pessoa está usando. Já tem ali uma equipe que vai substituir o ferro de solda, que já vai trocar rapidamente para não parar a linha. Outra coisa, a gente tem que evitar o desabastecimento de componentes. Então, tem que ter uma pessoa ali que repõe os componentes, né, para garantir que não vai faltar ao longo da linha. E também tem que exigir dos fornecedores aí componentes de alta qualidade, para que não chegue aqui na linha componentes com defeito, né, que na estação aqui a pessoa vai pegar esse componente para fazer a montagem e não vai conseguir encaixar ele porque está com uma folga, né, ou porque está faltando um pedacinho. Então tem que ter uma alta qualidade para que a gente tenha uma alta eficiência dessa linha de montagem manual. Além disso, a gente tem a análise dos métodos, que é tentar melhorar os métodos de produção, né, em cada uma das estações, para justamente evitar a criação de gargalos e para homogeneizar os tempos em cada estação e melhorar também o projeto do produto, os tipos de componentes e as ferramentas. Então, a gente lança uma versão do produto e vai ali, depois que começou a produzir, muitas vezes identificar que precisa mudar um pouco o design de determinada peça, determinado componente, precisa trocar lá o tipo de cola que a gente vai usar por um adesivo diferente ou daqui a pouco por uma forma de encaixe. Então tu vai estar sempre analisando o método de produção para melhorar. E o bom disso, de fazer essa análise, essa melhoria contínua, é que no próximo produto que tu vai lançar, tu já tem uma base de conhecimento e de projeto muito melhor do que anteriormente. Então tu tá sempre melhorando também o teu projeto, o projeto da linha, o projeto dos componentes. Então tu tá sempre trabalhando uma melhoria. Outra coisa é a subdivisão das tarefas, né? Então quando a gente monta essas estações, é analisar justamente como é que tá essa divisão, se o tempo está balanceado entre cada estação, né? Ou se eventualmente tu vai ter que colocar algumas pessoas, né? Algumas estações em paralelo para conseguir lidar melhor com os gargalos que tu tem, né? E outra coisa também que pode ser feita ou pensada é que as estações adjacentes aqui, elas consigam se ajudar eventualmente. Então, se daqui a pouco uma estação está com tempo ocioso, ela consegue assumir a tarefa ou parte da tarefa da próxima estação para conseguir balancear melhor, né? E conseguir também evitar tempo ocioso. Porque isso aqui é um tempo que não agrega valor, né? E que também vai ficar ali, vai acabar diminuindo a eficiência da linha. Além disso, pessoal, vale a pena avaliar também o uso de trabalhadores auxiliares, que são pessoas que vão estar aqui acompanhando o processo, vão reposicionar os componentes, vão trocar ali alguma ferramenta, ou eventualmente se algum colaborador precisa ir no banheiro ou está com alguma situação de saúde, essa pessoa pode substituir ao longo do dia. Então tu pode ter algumas pessoas ali que com essas tarefas de substituição, tu pode impor a velocidade
usando, aumentando a velocidade aqui para impor também o ritmo, né? Ou tu pode também fazer pré-montagem de componentes. Então tem algumas equipes que elas fazem uma pré-montagem de algumas partes, e aí essas partes chegam então a uma estação. Então tu tem aqui equipes trabalhando em submontagens que vão entregar na linha principal, então essas submontagens para agilizar e diminuir, né, os gargalos, né? Então a gente sempre vai ter tentando balancear ao máximo a linha, diminuindo tempos ociosos e equilibrando a estação, o tempo de ciclo na estação gargalo com o das outras estações. Beleza? Então esses são alguns desafios aí do uso de linhas de montagem manuais, mas é um sistema super útil ainda, principalmente para produtos novos, produtos que têm componentes pequenos que exigem destreza, exigem inspeção manual, né? E também é um sistema dos mais clássicos aí, né? E que a gente tem na indústria, que já está há mais de 100 anos sendo utilizado. Então, é um dos de base aí para a maioria dos sistemas aí para alta demanda, né? E para alta produção.